Muito bem, Oníria, como você mesmo disse, mês de agosto, mês das vocações. E nós iniciamos já amanhã, dia 6, o dia do sacerdócio. E nós queremos, nessa data tão especial, acolher aqui no Fé Católica o querido padre Vanderlei Souza, missionário da Sagrada Família, que veio acrescentar aqui na nossa igreja em Rio Verde, e é a primeira oportunidade que nós temos com ele no Fé Católica. Então, nós queremos acolher com muita alegria o padre Vanderlei e pedir um pouco que ele se apresente um pouco, fala dessa missionaridade, dessa vida vocacionada que ele vem exercendo aí. Padre Vanderlei. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pela acolhida que eu recebi aqui em Rio Verde e junto dizer assim de que a vocação como chamado de Deus, que Deus tem preparado esse caminho, ele vem de uma fé que nós às vezes falamos tão pouco, mas a tradição de nossos pais, a vivência e a reflexão que eles nos conduziram são frutos que a gente colhe hoje. E por isso a própria palavra vocação vem de vocare, do verbo que vem do chamado de Deus. E ser chamado de Deus hoje para a vida religiosa, eu tenho dito assim que é um privilégio, porque hoje muitos de nossos jovens não querem mais estar nesse ramo, ou então as famílias não mais estão assim consagrando seus filhos para Deus. E se é incentivo, seria muito bom se nós pudéssemos olhar como um espelho e a vocação se tornasse algo não transparente, mas algo que viesse do fruto daquilo que nós vivemos no dia a dia. E a oração, a vivência da fé é um conjunto todo que nós temos que valorizar e prezar na nossa sociedade hoje, porque a igreja, tendo boas sementeiras de vocações, que são as famílias, elas produzirão muitos frutos. E os frutos, com certeza, caindo em terra boa, como diz o Evangelho, nós podemos produzir muito. Padre Vanderlei, fala um pouquinho da sua vocação, da sua missionaridade. Quanto tempo de Rio Verde, está vindo de onde? O que tem feito ao longo desses anos que Deus tem te confiado como missionário da Sagrada Família? Pois é, eu venho de uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, e a gente nasceu no interior, trabalhei até os 17 anos na agricultura. Depois decidi que então o meu chamado de Deus era para a vocação do sacerdócio. Decidi então com meu pai e com a minha mãe comprar uma bicicleta e nós começamos os estudos. E a partir de então eu percebi de que o mundo era onde eu queria ir ajudar as comunidades mais pobres. E foi então o destino. E aí eu comecei então a trabalhar dentro das nossas missões. Comecei no Amazonas, fiquei 6 anos lá, trabalhando só em cima das águas. Depois retornei, fiquei em Santa Catarina mais 6 anos, fui para o Rio Grande do Sul, fiquei mais 2 anos. E agora recentemente venho da missão da África em Moçambique, onde nós temos lá 2 missões em que nós estamos trabalhando e revendo muitas coisas nossas, porque lá o desafio é maior de todas as outras que eu passei. Eu já tinha visto coisas no nosso Brasil que eu jamais pensei que pudéssemos acreditar que existissem coisas maiores. E lá na África eu pude sentir isto, e quem vai para a África volta diferente. E eu percebi isso que durante esse tempo que eu fiquei lá, eu voltei muito mais preparado, digamos assim, para assumir muitas coisas. E aí, como eu peguei muitas malárias, eu tive que recuperar. Em Santa Catarina, eu fiz 35 exames, eu peguei mais de 20 malárias nesse tempo. Eu tenho dito que os comprimidos hoje fazem parte já de um processo, porque foram mais de 600 que eu tomei. E em cima disso eu comecei a experimentar e viver a nossa fragilidade como ser humano. E aí então fiz o tratamento de Santa Catarina, depois retornei agora para essa missão aqui em Rio Verde. Eu escolhi Rio Verde porque tem uns parentes meus que moram aqui próximo, que é mineiros. E então, hoje eu posso dizer assim, de que chegando aqui eu vi que é uma terra boa e aqui nós podemos produzir muitos frutos. E ainda sobre a questão da vocação, a última pergunta, Padre Vanderlei, depois de toda essa doação nessa vida missionária, a pergunta, por que padre? Pois é, tantas opções que a gente teve, e o meu sonho desde pequeno foi ajudar as comunidades mais pobres que pudessem ter alguém que pudesse semear a palavra de Deus e lá fazer com que essas pessoas ficassem animadas. E depois disso, quando comecei a fazer as missões, que com esse chamado veio, eu comecei a perceber que o meu lugar realmente era na palavra, e Deus tem dado esse dom porque a gente consegue expressar simplesmente aquilo que a gente sente no coração daquelas pessoas que vêm para acolher a palavra. E eu acho que isso é o bonito da vocação, quando você é feliz e dentro dela você consegue realizar o projeto que é maior que o projeto de Deus.
Isso faz com que a gente se torne gratificante no lugar onde que você chega, independente das condições que você tem, mas ali é terra de missão. E ali você fazendo esse trabalho, com certeza, a grandeza que isso gera para as pessoas e para Deus e para a pessoa que realiza, são frutos que a gente não tem como explicar. E por isso que eu acho que a vocação é isto, é um dom. E que Deus tem dado e fortalecido aquelas pessoas que abraçam de bom grado e que com certeza não se arrependem daquilo que fazem. Porque a gente sente isso, muita gente pergunta, mas vocês não ganham dinheiro. Mas o dinheiro às vezes para nós não é importante. Porque a dedicação que nós temos e o trabalho que a gente faz é para o crescimento do bem do ser humano. Então isso é que faz com que a igreja cresça, com que nós também cresçamos juntos. E é como diz Paulo, eu sempre tenho aquele pensamento de que o outro cresça e eu diminua, para que a gente possa junto construir algo que faça com que o reino de Deus possa crescer como uma semente, e esse fermento que é colocado, ele gera os bons frutos e a gente com certeza fica gratificado por isso. E aqui em Rio Verde, eu tive o prazer de chegar e ser bem acolhido, e hoje nós estamos aí plantando uma sementinha que os outros já plantaram, mas a gente está regando, e com certeza não colheremos os frutos, mas veremos os resultados no coração daquelas pessoas que nos querem bem. Muito bem, Onília, telespectadores, isto é a fé católica. E toda vocação é chamada, e todo chamado é serviço. Nós já gostaríamos, então, Padre Vanderlei, que o senhor falasse um pouquinho daquilo que está sendo confiado a você aqui em Rio Verde, de forma especial com relação ao setor juventude. Eu acho que era um anseio nosso enquanto igreja em Rio Verde, e o senhor foi um ungido aí de Deus, enviado para cá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que já vem sendo fomentado nesse pouco tempo que você está aqui conosco em Rio Verde. Pois é, as experiências são aquelas que nós trazemos ao longo da nossa história, e eu sempre gostei da juventude, do trabalho feito em todas as paróquias que eu passei, e essa missão da África me rendeu muito, porque lá eu pude trabalhar com mais de 600, 800 jovens em liderança. E hoje, chegando em Rio Verde, no primeiro mês que eu chego, eu consigo perceber de que aqui a juventude também tem sede e gostaria de se reunir e se encontrar. Então eu disse, por que não abraçar essa causa e fazermos junto com os grupos que nós temos aí, render frutos? E começamos aqui na Paróquia Nossa Senhora das Dores agora esse trabalho. Nós temos a celebração que já vem acontecendo, e isso faz com que os jovens se sintam mais e eles também se sintam valorizados, porque muitas vezes nós falamos, o jovem não tem espaço na nossa sociedade. Mas se nós não lutar para conseguir esse espaço, nós não vamos ter uma igreja renovada jovem. Então o que nós desejamos é isso, que o jovem de Rio Verde ocupe seu espaço, que ele tenha um trabalho que ele possa desenvolver junto e formar um conjunto de tudo isso. E trabalhar na unidade. Porque enquanto eu faço o meu trabalho lá isolado, eu não tenho uma quantidade, não tenho uma qualidade. Mas o que importa para nós é que existem boas ações, existem pessoas aqui interessadas em fazer, e eu acho que isso é que mais nos move. E eu acredito que eu não vim aqui por acaso. Nós chegamos aqui para fazer alguma coisa, e se isso render frutos lá adiante, graças a Deus, e Ele seja louvado, e é isso que nós desejamos e queremos ver aqui em Rio Verde todos os jovens organizados juntos, lutando por uma causa. Nós temos umas imagens que foi feita no domingo passado, na missa das 19 horas, dos jovens. É uma missa mais específica aí para os jovens. E já é parte desse trabalho que você já vem desenvolvendo com a juventude? Isso, nós iniciamos aqui um trabalho com o grupo de jovens, porque a Nossa Senhora das Dores ainda não tinha um conjunto de jovens que pudesse sentar. Então saiu a primeira missa, nós nos reunimos após a celebração, e a ideia é fazer com que agora esse trabalho tenha continuidade, que os jovens saiam de dentro dos seus quartos e venham agora para a igreja. E o objetivo é esse, que nós tenhamos em todas as nossas comunidades das paróquias um grupo que esteja pensando e se unindo para que esse setor da juventude de Rio Verde possa crescer todos juntos. Na terça-feira última também nós tivemos aí, ficamos sabendo de uma reunião que teve com setores da juventude de outras paróquias. A ideia desse trabalho que você vem fazendo não se restringe só a das Dores? Não, é um conjunto todo que nós queremos, todos os grupos de jovens que hoje já estão funcionando, que têm uma coordenação. A nossa ideia é juntar todos aqui de Rio Verde, fazermos uma ação em conjunto e desenvolvermos um plano de ação. E nesse plano de ação formarmos um conjunto que nós possamos trabalhar na unidade, todos juntos, e desenvolvendo mutirões, fazendo ações que os jovens possam estar no dia a dia, trabalhando num conjunto. Cada jovem trabalha lá na sua comunidade.
mas temos uma ação que a gente pode desenvolver. E nós estamos chegando aí para o mês, que é o mês da juventude, que exatamente se celebra, que é em outubro. E o DNJ, que é o Dia Nacional da Juventude, com certeza teremos aí um planejamento, uma ação em conjunto, que nós poderemos fazer, e tenho certeza que vai ser um dos marcos aqui de Rio Verde, que a juventude estará presente. Muito bem, nós da Fé Católica queremos aqui agradecer muito ao Padre Vanderlei. Foi a primeira, eu acredito que de muitas que ele vai estar aqui conosco. E gostaria de deixar o espaço aí para o senhor falar um pouquinho também da sua mensagem final aí, finalizar aí para os nossos telespectadores que nos acompanham todo sábado à tarde aqui na Rio Verde Evidência, no quadro Fé Católica. Gostaria de agradecer esse espaço e dizer a vocês de que é urgente a nossa igreja se organizar e lutar por isso. E parabéns para aqueles que tomaram essa iniciativa, porque a gente sabe que hoje os meios de comunicação estão aí, nós temos que usá-lo. E mostrar coisas bonitas é o reflexo de uma sociedade que quer crescer e que com certeza caminhará. E nós teremos pela frente muitas atividades, como você diz, e estaremos juntos. Um grande abraço a todos e ficamos na graça de Deus.